e consultora AdaptWorks já desde 2020, né? SPC, também trainer da Schedule, e eu queria conversar um pouco com o Gonzaga sobre SAFe. Boa, vamos lá. Eu venho também de minha experiência com o SAFe, desde, acredito eu, isso aí, 2019, 2018, oficialmente como SPC, mas eu já conheço o SAFe, trabalho com o SAFe desde 2015, então vai ser um prazer compartilhar um pouquinho da minha experiência com os nossos amigos aqui no Adapt Talks. Bom, Alaide, recentemente foi disponibilizado o 17º relatório sobre o estado do ágil, né? O State Agile Report é uma pesquisa que é feita anualmente, né? Já é o 17º ano que essa pesquisa é feita, que tem como principal objetivo aí avaliar como as práticas ágeis estão, de fato, ajudando as organizações a resolverem os seus problemas, né? Então, esse relatório ele é um relatório profundo, né? Ele procura ali investigar como é que essas práticas ágeis estão funcionando no dia a dia, né? Como elas podem ser dimensionadas em termos de esforço para a sua adoção, como isso vem ajudando as empresas, né? E Isso. esse relatório ele foi liberado recentemente. O que eu curti é que ele, ele vai de assuntos os mais diversos, né? Ele pega desde questões de inteligência artificial ao burnout, né? Dos desenvolvedores, dos times, né? De desenvolvimento de software, desde ambiente de trabalho híbrido, a essa demanda incessante que as organizações estão expostas aí pelos mais diferentes motivadores, né? Seja a concorrência, a necessidade do cliente ou aspectos governamentais que as empresas precisam se adaptar, até as necessidades de mudanças diárias, né? Que a gente tem visto aí com tanta frequência impactando as organizações. E aí eu acho que o interessante do relatório é o destaque que, mais uma vez, ele traz para o SAFe, né? Que Sim, o SAFe, mais uma vez, fica no topo da pesquisa como o framework mais adotado pelas organizações, né? Então, a gente está falando aí foram quase 800 pessoas entrevistadas, né, no ano de 2023, que deram um pouquinho das suas opiniões e impressões sobre como as práticas ágeis, principalmente usando, né, o SAFe, vem apoiando as organizações, né? E aí, Alailde, o que você achou aí desse relatório e como é que você conecta isso com seu dia a dia em sala de aula, com seu dia a dia também atuando como consultora dentro de organizações? Como é que boa. você vê aí papel do SAFe nas empresas? Ajuda ou não ajuda? Sabe, Gonzaga, eu vou começar te falando que sim, as turmas aumentaram, né? Nós temos mais pessoas na turma, muito. Se a gente pegar a nossa porta de entrada Safe, que é o Leading Safe, poxa, o pessoal está vindo, está procurando, está pesquisando, são chats, são mensagens. Sempre alguém tenta entender, e aí, como é que eu saio de um ágil de time, né? Muitas das empresas montam times, squads, modelo Spotify, tudo. Mas como é que eu saio desse dia a dia, daquela entrega para outros níveis e realmente escalo, né? O SAFe trouxe a ideia do Business Agility, de levar a agilidade à organização como um todo, e vai além de ter post-its, né, ali em uma parede, né? É realmente trazer o mindset. Eu estava lendo hoje, né, relendo alguns conceitos sobre mindset, sobre mudança de pensamento. Muitas empresas vão dizer que não, o SAFe não funciona, né? Mas por quê, né?
Porque a gente tem a tal da cultura. E aqui, para nós, Brasil, a cultura ainda é muito forte, né? Muitas empresas hierárquicas, muitas empresas familiares, né? Onde quando você chega com toda essa ideia de agilidade, as empresas peraí, calma que a gente vem construindo, a gente vem entregando, a gente vem fazendo tudo isso há N anos. E agora você está dizendo que eu tenho que mudar o meu pensamento, Perfeito. né? E isso realmente costuma criar uma resistência, né, Laide? E aí eu acho que é aí que é importante a experiência do consultor, a experiência do profissional que está ali para apoiar essa empresa a resolver o seu dilema, né? E talvez o grande ponto que cause ainda esse tipo de resistência na cultura é a falta de entendimento de que o nosso cenário está mudando constantemente, né? A gente reproduz, em termos de design organizacional, um modelo de desenho, né, de estruturação de pessoas que é oriundo da Revolução Industrial, né? Então, a gente se organiza em torno de departamentos, né, em torno de áreas, centro de custo, e aí a empresa obteve sucesso nesse modelo e ela começa a evoluir o seu produto, o seu serviço para atender um mercado cada vez mais exigente e começa a lidar com os problemas de não conseguir responder a esse Aí tipo essa de demanda. demanda, né? É. É. E aí, exemplos a gente teve muitos, né, ao longo dos tempos, né? Tem o clássico da Kodak, né? De Uhum, que era uma empresa altamente tecnológica, trazia bons resultados. uhum, Cadê a Kodak? Né? A é, gente ainda se pergunta, né? E cadê a Kodak, né, hoje? E quando a gente tem perfeito, outros exemplos de empresas que começaram entregando um certo tipo de produto, conseguiram pivotar, né? E hoje, eu costumo até comentar nos treinamentos, eles pularam o muro, né? Eles não queriam ficar uhum, presos lá atrás, pularam o muro e hoje estão fazendo entregas fantásticas, como é o caso da Apple, né? A exato, Apple, gente, era computadores e quantos cases de insucesso a Apple teve. exato, Se você anda hoje, principalmente em academias, em empresas de tecnologia, todo mundo tem um Apple Watch, todo mundo tem um perfeito, iPhone, né? E aquilo é, parece que liga você ao novo mundo. perfeito, Alaide. E você sabe que eu venho lendo bastante, né, sobre alguns assuntos mais provocativos, né? E eu tenho percebido nas minhas leituras que, né, a Kodak ela foi um grande exemplo de caso de insucesso, né? Mas nós temos a Nokia, nós temos Motorola, nós temos BlackBerry, Minolta, Avon, a Benetton, a Ericsson, Sony Vaio, Toshiba, né? Manchete, Mapping, Arapuã. Tu lembra da Arapuã? Em Arapuã, lembro. O Banco Banespa, a própria Vasper, né? Singer. E assim, essas empresas, elas possuíam profissionais extremamente qualificados, né, profissionais extremamente competentes, e elas tiveram dificuldade de entender, né, esse movimento de mudança de mercado. E eu acho que elas tiveram dificuldade de responder à pergunta que é a pergunta do milhão, né? É o que eu tenho que mais ninguém no mercado tem, né? E quando a gente começa a ver essa mudança de modelo de negócio, hoje você vê banco vendendo ativos, né? Vendendo coisas que você teoricamente só encontrava em lojas de varejo. É Hoje verdade. você vê empresas de varejo oferecendo crédito como se fossem bancos. E aí as empresas estão ali se comparando com aqueles seus concorrentes diretos, né? Essas empresas com essa mentalidade mais tradicional. E elas não estão percebendo
essa mudança, os sinais dessas mudanças que estão acontecendo e se elas demorarem a responder, né, a essa dinâmica, provavelmente elas terão dificuldade de continuar prosperando, né, nesse mundo tão competitivo que a gente tem visto, né? Quando a gente fala sempre ali com, com vários alunos de diversas empresas, a gente até começa, a gente dá esses primeiros passos pensando ali o cliente, necessidade, como que nós vamos atender, e aquele corre-corre da necessidade do cliente a gente atende. Só que tem uma hora que tem conta para pagar. Exatamente. E aí a gente tem que se voltar para a empresa, aí vem silo, vem departamento, vem toda essa estrutura organizacional que a gente conhece do dia a dia. Exato. E E a gente dificulta esse tempo de resposta, né? Exato, dificulta o tempo de resposta, dificulta o discovery do cliente, da necessidade dele também, porque como que Exato. você para ali uma área que está produzindo e de repente você tem que descobrir uma nova necessidade do cliente? Como que a gente Exatamente. trabalha inovação? Exatamente. Então, muito bacana isso, né? Então, a gente fez aqui um passeio, né, pelos principais motivadores que todo executivo, toda liderança que está ali preocupada com o negócio, e esse negócio tem uma alta dependência de software, ele precisa entender, se situar e ver o que o mercado está oferecendo de ferramenta que ajude ele a se adaptar melhor dentro dos seus processos de negócio, para que melhor ele entenda as necessidades do cliente, do mercado, e com isso ele consiga, né, vender o seu produto, o seu serviço, e tendo a margem que o negócio precisa para prosperar, né? Exato. Vamos lá, vamos continuar nosso papo. Vamos lá. Bom, como eu disse, a gente ia continuar o papo. A gente falou de inovação, falou de empresas que ficaram ali um pouco para trás, não deram esse passo. Falamos de silos, de departamentos, e a gente sabe que o SAFe ele vem como uma camada entre a inovação, a velocidade de inovação que as organizações precisam, e entre a hierarquia, que é o que dá estabilidade, o que dá estrutura realmente para as nossas organizações. E aí ele vem com essa base Lean ágil, né, para o dia a dia, né, para conectar esses dois mundos. Mas o SAFe, ele é ágil realmente? O que você acha? Boa, boa. Esse assunto ele é um assunto polêmico, né? Existem várias opiniões no mercado, mas, na minha opinião, eu vejo o SAFe, sim, como um framework que ele é bem estruturado, né, para permitir essa, essa dinâmica organizacional que as empresas precisam, né? Como eu saio, né, dentro daquele modelo que a gente acabou de falar, de uma estrutura totalmente departamentalizada, para uma abordagem mais dinâmica que me permita ter mais velocidade e mais sinergia para inovar. E aí por que eu entendo que ele sim tem uma abordagem de agilidade? Porque ele consegue, de certa maneira, estruturar, ter uma flexibilidade de incluir dentro dos fluxos de valor, né, que são os artes, né, que a gente acaba estruturando para poder acomodar bem dentro da ferramenta, que são os fluxos de valor, né? E através disso a gente prioriza, a gente sequencia o trabalho, a gente decompõe, a gente discute, e você tem todo um time transversal trabalhando junto, reduzindo fricção entre áreas, né? Fazendo com que o trabalho evolua da melhor maneira possível. E por trás desse mecanismo ele tem a lógica que o ágil preconiza, que é reduzir o tempo de resposta entre uma hipótese e a sua validação, né? Então, a gente sim quer, através de mecanismos como o Scrum ou como o próprio Kanban,
ao final de um determinado período, eu conseguir ter produtos, né, ter incrementos de software que me permitam avaliar aquilo que está sendo construído e como aquilo, de fato, resolve uma restrição do negócio, né, ou atenda a uma necessidade do cliente. Na minha opinião, eu acho que o Safe ele é ágil, sim, tá? É minha opinião, né? Mas eu tenho vários colegas que discordam de mim. Na minha opinião, também, né? E normalmente algum aluno entra num treinamento e diz assim, Alaide, vim aqui para provar que SAFe não é ágil, porque vocês realizam uma PI Planning e essa PI Planning te ingessa 3 meses de trabalho. Eu não vejo assim, Nem eu. né? A gente tem diversos mecanismos, valores de negócio, priorização, várias plannings a cada iteração, que desengessa, vamos dizer assim, né? Que Exato, deixam novas demandas chegar, que adapta, exato. não é isso? E, é, e uma coisa, Laide, que eu fico pensando, sabe? Eu acho que já começa errado por aí. Uma empresa que busca um framework para ser alguma coisa, para ser ágil, ela já começa com a premissa errada, na minha opinião. A empresa tem que buscar a ferramenta para impulsionar resultados de negócio. Se a forma como o modelo sugere vai fazer com que ela tenha uma melhoria de eficiência operacional, ótimo. Se a forma como ela trabalha hoje, ela já atingiu ali o pico platô da eficiência dela, eu não sei por que mudar, se mantém. Para que você quer mudar? Para que você quer dizer que você é ágil? Né? Eu acho que o primeiro ponto é aí, a gente tem que buscar ferramentas que nos ajudem a resolver problemas. Né? E se essas ferramentas, no final, elas vão setar que nós somos ágeis, que bom. Né? Mas se mudar o nome, e aí? Eu mudo ferramenta? Então, eu acho que a gente tem que olhar para resultado de negócio, pensar como a gente está se organizando, se o que o modelo propõe cria condições para que esses resultados de negócio possam ser maximizados. Essa é a minha leitura. Gostei da tua leitura. Gostei e eu vou trazer só mais um pedacinho de uma historinha que me contaram ali. Quando a gente está ali no Leading Safe, ou se você vai lá na Big Picture e pega o Implementation Roadmap, né? Você toma a primeira decisão, sim, eu vou ser safe. E aí tu tem um passo a passo que, para mim, te ajuda na orientação, te guia para que você ande melhor, né? Vamos pegar a metáfora, né? Coloque o trem nos trilhos para entregar valor com o safe. E aí, quantas vezes eu não escuto, poxa, mas se tu não seguir esse passo a passo, tu não é safe. Se tu não seguir esse passo a passo, tu não é ágil. Só Pois que é, nesse passo a passo você está empoderando pessoas, você está construindo conhecimento e por aí vai. Não é isso? é bem isso, né? Eu acho que esse deveria ser o pano de fundo, né? O SAFe, basicamente, ele tem dentro de uma big picture as melhores práticas, né? As ferramentas que a gente vem acompanhando e que vem, de fato, ajudando empresas a alcançarem grandes resultados. Né? O Lean Thinking, a gente sabe que, historicamente, até hoje, permanece como sendo, né, uma abordagem é, realmente interessante para negócio. Você tem técnicas de design thinking, você tem as técnicas de DevOps, né? Você tem ali as práticas do Kanban, o Safe na nova versão ele colocou lá os 8 aceleradores de fluxo, né? Sim. Que é uma prática muito forte dentro do Kanban, que foi ali adaptada, customizada justamente para conversar com toda aquela grande, né? Aquela big picture ali, né? Organizacional e novamente, né? Que visa maximizar o desempenho organizacional. Eu acho que as pessoas têm que olhar para a ferramenta
imaginar como ela pode contribuir para o negócio, se os papéis que estão sendo sugeridos ali faz sentido ela incorporar, e a partir disso ela começar a criar os seus experimentos e a ter as suas métricas de comparação. Rapidinho, você falou de Big Picture. A primeira vez que tu olhou para Big Picture, te deu um desespero? Deu um desespero porque o meu pensamento inicial é: será que eu vou ter que implantar tudo isso, né? Como se aquilo fosse algo prescritivo. E com o tempo, o meu entendimento e a minha experiência foi me ajudando que, olha, não é bem assim, né? Isso aqui é uma referência, né? Você tem uma referência que te ajuda a dialogar com o cenário que você está conversando hoje. Se isso está fazendo sentido, traz, né? Vamos implementar. Então, É, esse eu acho que é a vantagem da gente estudar, entender, começar a aplicar e desenvolver a nossa opinião por conta da nossa vivência e não somente ficar lendo post, lendo crítica ou escutando o que o outro fala e reproduzindo sem ter a mínima experiência prática do que aquilo de fato colabora, né? Quando eu olhei a primeira vez para Big Picture, eu lembro numa sala da Adaptworks, estava lá na parede, eu fiquei olhando, eu disse, eu vou correr daqui. Eu não sei, foi exatamente isso, eu fiquei imaginando, poxa, será que eu tenho que implantar cada papelzinho desse, cada cerimônia, cada... E aí lá atrás tinha o Scrum XP, Safe Scrum XP e o Kanban, né? Hoje já tem o Safe Scrum e o Safe Kanban. Já foi modificação da 4.6 para cá, né? E por diversas vezes você olha, poxa, é a mesma coisa com outra nomenclatura, somente, né? Você consegue trabalhar da mesma forma, né? Então, quando eu olhei ali a primeira vez, me deu aquele desespero de tudo que eu tinha que aprender. Mas você vai conectando, vai dando aquela aproximação com cada um dos itens e diz, isso já está na prática, a gente já conhece. É só uma questão de organização do conhecimento. É, com base na sua experiência, com tudo que você escuta em sala de aula, né, com as consultorias que você faz junto com o time da AdaptWorks, qual é a tua sugestão para empresas que queiram adotar práticas ágeis e que veem no SAFe, né, um modelo que elas gostariam de seguir? Quais seriam as tuas dicas aí, Alaide? E eu falei agora há pouco, né? Que ele tem um passo a passo, né? Ele tem uma estrutura de adoção que a gente chama de Implementation Roadmap, né? Mas não é simplesmente um passo a passo, ele está bem conectado com transformação, né? Os 8 passos do Kotter, que ele traz lá no Leading the Change. Você toma uma decisão de ser safe. Então, peraí, vamos montar aquele time que vai te ajudar. Então, são pessoas que também já têm um mindset de agilidade, entendem de linhagem, manifesto, aquilo ali já está interiorizado. Então, essas pessoas vão montar contigo um centro de excelência linhagem, o que nós chamamos de LACE, né? Só que a gente tem que construir em cima da nossa estrutura, e a estrutura do SAFe, ele fala de organizar em torno de valor. Será que a empresa conhece o valor que está entregando? Entende qual é o valor? O cliente nota esse valor, na verdade, né? Que aí isso vem muito do Lean. Então, aí a gente tem uma organização em torno de valor, a gente vai ter identificação de cadeia de valor, né? Então, nesse passo a passo, tem toda uma construção do conhecimento, é meio que uma psicanálise da empresa, né? Ela se volta para entender o dia a dia dela, entender o valor que ela está entregando, se volta para treinar melhor as pessoas. E aí sim, a gente começa a pensar numa estrutura de um ART, de um trem, lançar o primeiro trem, quem sabe depois começar com portfólio, entender como que a agilidade abraça tudo isso. E eu acho que uma coisa que a gente esquece, celebrar.
sabe? Quando você alcança tantos objetivos assim, né? Você construiu tudo isso, tem uma entrega, fez, celebra, né? Traz os teus times para que você possa seguir para o próximo passo, né? Essa estrutura parece ser engessada, né? Se você olha de fora, poxa, mas eu tenho que seguir todos esses passos. Não é um passo um atrás do outro, você pode ir organizando, né? Você vai transformando as pessoas, vai transformando a organização, vai identificando cadeias de valor, planeja a tua primeira PI Planning e toca o trem. Fantástico, Alaide. Uma coisa que eu fico pensando, e não menos importante do que toda essa parte estrutural, são os princípios e valores, né? Os princípios e valores, eles são extremamente importantes para nortear toda a implantação, né? Toda a implementação. Eu vejo muita utilidade, muito valor nos princípios, porque senão, sabe, fica aquela coisa de implementação de um framework, de uma ferramenta, quando na verdade ele está ajudando essa empresa a desenvolver novos comportamentos que vão ajudar ela a prosperar nessa era de tanta incerteza que a gente vem vivendo, né? E eu gosto muito da ênfase aos princípios e valores que sustentam as práticas que o SAFe se propõe a entregar, né? O que você acha disso? Sabe? Tem uma frase, um ditado popular que disse que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? E isso está nos princípios, né? Então, a minha adoção aqui na AdaptWorks foi uma, a sua onde você trabalha é outra adoção. São remédios diferentes. Você não pode aplicar, você tem um pensamento, você tem os princípios, mas as práticas que eu utilizo aqui talvez não sirvam para você. Então, se você se baseia por princípios e valores, você tem um norte. Você sabe até onde ir, você sabe o que não ferir. Então, aquela tua prática que você já vem utilizando há muito tempo, continua. Se ela não fere esses princípios e valores. É isso que muda o mindset. É trazer a adoção dos valores, a trazer a adoção dos princípios Lean, ágil, o do próprio SAFe, os core values do SAFe são extremamente importantes. A gente fala de alinhamento, a gente fala de transparência, né, de qualidade, a gente traz os valores para a alma do time. E se você vive aquilo realmente na empresa, você vai conseguir alinhar a tua estratégia aos teus times, às tuas entregas. Então, é essa ideia de que cada adoção é única. Então, o que é remédio para mim pode ser veneno para ti e vice-versa. Cada um vai ter que saber dosar aí os teus princípios e valores, trazer para o dia a dia e executar conforme. Fantástico, Alaide. Muito bacana aí teu ponto de vista, suas observações aí sobre como você vê isso na adoção do SAFe. E eu também fecho contigo. Eu acho que cada lugar vai ter uma necessidade distinta, né? E a gente pode entender, pode se conectar com essas coisas e buscar, né, essa inovação através de inspiração, né? Eu acho que isso que é importante, porque tem aquela máxima também, né? Insanidade, né? É você querer fazer as mesmas coisas e obter resultados diferentes. Então, se você está buscando novos resultados, resultados diferentes, você vai ter que ressignificar algumas coisas, né? Então, a provocação aqui é em torno disso, né? De você olhar para novas maneiras de se fazer o trabalho para que o trabalho seja feito de um jeito diferente, né? E a gente tenha resultado diferente com isso. Muito bom, Muito adorei. bom, adorei o nosso papo de hoje, né? Espero que a gente tenha outras conversas, que essas conversas possam, sei lá,
levar alguém a realmente trazer essa adoção da agilidade, trazer a adoção do safe. Nota, né? A gente nunca fala implantação, né? Implantação é algo forçado. É uma Exato, exato. adoção, né? É uma adoção, é um conhecimento, é aprender, aprender e trazer aprendizado para todos. Gonzaga, Perfeito. muitíssimo obrigada, né? A gente, Valeu, Alex. a gente se encontra outras vezes, com certeza, e aí a gente bate um novo papo. Excelente, muito obrigado aí. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui nesse bate-papo, nessa troca. É sempre um momento de aprendizado para mim também, estar conectado com a Laide, trocando. É uma baita parceira. É isso. Nos vemos numa próxima oportunidade e vamos falar de outras coisas também, né? Vamos falar de outra coisa. Boa. Valeu, amigo. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau.